O outono chegou com uma pressa que nem as folhas entenderam. A brisa já soprava gelada demais para aquela época do ano, como se a cidade inteira soubesse que alguma despedida silenciosa estava por acontecer. Naquela manhã de céu opaco e vento indeciso, Luísa acordou antes do sol. Seus dedos doíam. Não era uma dor comum, daquelas que vêm e vão com um analgésico e uma distração. Era uma dor fina, interna, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela aos poucos. Todos os dias, milimetricamente. Sentada à beira da cama, ela olhou para as próprias mãos com raiva e ternura, como se estivesse olhando para duas coisas separadas: as mãos da pianista que já foi e as mãos que não obedeciam mais. O relógio marcava 5h48 quando ela fechou os olhos e murmurou baixinho: mais um dia, só mais um. Luísa tinha 28 anos e carregava nos olhos uma tristeza serena, daquelas que não pedem atenção, mas se impõem. Desde menina, sua vida tinha sido feita de som. Não era só o piano, era o vento entre as cortinas, a chuva batendo no telhado, os passos do pai voltando do trabalho e depois, os mesmos passos que deixaram de voltar. Com a ausência do pai e a dureza da vida, foi na música que Luísa encontrou um modo de existir sem gritar. Tocava desde os 9 anos, sozinha, aprendendo pelos ouvidos, observando vídeos velhos, ouvindo a rádio clássica de madrugada. Quando completou 18, chegou a fazer provas para conservatórios, mas sempre havia algo mais urgente: a conta de luz, o aluguel atrasado, os medicamentos da mãe, o prato vazio na geladeira. Ela seguiu a vida trabalhando onde desse: floricultura, cafeteria, recepção de hotel, mas nunca deixou de tocar. O piano era o único lugar onde ela ainda era ela. Até que o diagnóstico chegou. Foi há 8 meses. Os exames revelaram um tipo raro de distrofia neuromuscular progressiva. Sem cura, sem reversão, apenas tempo. O médico lhe disse tudo com a voz calculadamente suave de quem já desistiu antes do paciente. Ela não chorou, só pediu: quanto tempo até eu não conseguir mais tocar? Ele hesitou, depois respondeu: 6 meses, talvez um pouco mais. Luísa sorriu, agradeceu e foi embora sozinha. Passou aquela noite inteira tocando. Chorou só no final. Depois, não chorou mais. Desde então, ela decidiu viver em silêncio. Parou de sair com amigos, se afastou das redes sociais, se despediu sem dizer adeus. Alugou um pequeno apartamento no centro antigo da cidade, onde ninguém a conhecia. À noite, tocava em um bar discreto chamado Aurora, um lugar que quase ninguém frequentava, mas que tinha um piano verdadeiro. Era o último palco que ela queria. Tocava de costas para o público, com as luzes sempre baixas, como se quisesse esconder não o rosto, mas a dor. O dono do bar, um homem gorducho e gentil chamado Gilmar, achava que ela era apenas tímida. Mal sabia ele que cada nota era um pedaço do corpo dela que ainda obedecia. Do outro lado da cidade, Marlon vivia uma vida que todos chamavam de perfeita. Engenheiro ambiental premiado, dirigia uma ONG de reflorestamento reconhecida internacionalmente. Inteligente, disciplinado, admirado pelos colegas. Mas havia algo em Marlon que ninguém via: a frieza. Desde que perdeu a noiva em um acidente de carro 5 anos antes, ele havia se tornado um homem prático, direto, quase mecânico. Enterrou o amor com ela. Não namorava, não criava vínculos, evitava qualquer coisa que lhe fizesse lembrar da dor de perder alguém. Tornou-se funcional, como uma máquina eficiente que trabalha, sorri em reuniões e volta para casa para viver com o silêncio. Até aquela noite. Era início de outubro quando ele passou pelo centro antigo depois de uma reunião cancelada. Estava chovendo fino, o trânsito parado, e ele decidiu descer do carro para andar um pouco. Ao passar pela porta entreaberta do bar Aurora, ouviu algo. Era uma música, um piano, mas não era qualquer música. Era uma confissão em forma de som, algo que atravessou sua coluna como um arrepio, que o fez parar. Ele entrou, sem saber porquê, e sentou-se em uma mesa ao fundo. No palco, com as costas para ele, uma mulher tocava com a alma. A melodia era melancólica, quebrada, mas incrivelmente viva. Era como ouvir alguém se despedindo da própria vida com ternura. E Marlon, pela primeira vez em anos, sentiu o peito arder. Não conseguiu sair do bar naquela noite. Pediu um café, depois um vinho, depois outro.
Quando Luísa terminou de tocar, ele a aplaudiu de pé, mesmo sendo o único ali a fazer isso. Ela olhou por cima do ombro, surpresa, e sorriu. Um sorriso curto, tímido, quase involuntário. Ele não sabia, mas naquele momento, ela já estava apaixonada. Ele também não sabia, mas aquele seria o começo do fim da vida que ele conhecia, e do começo de algo muito maior, o amor que finalmente o faria sentir tudo o que passou a vida tentando evitar. E ela só queria deixar uma lembrança bonita antes de partir. Marlon voltou para casa naquela noite como quem atravessa um portal invisível. O apartamento estava igual, silencioso, limpo, frio, mas ele não. Havia algo vibrando em seus ouvidos, mesmo horas depois de ter deixado o bar Aurora. A melodia de Luísa não o abandonava. Era como se a música tivesse se agarrado a ele por dentro, nos lugares onde nenhuma palavra ou toque tinha conseguido alcançar desde que Clara, sua noiva, morrera. Sentado no sofá, ele olhava para o nada com um copo de vinho na mão, tentando entender por que aquela mulher, aquela música, aquela sensação o haviam atravessado tão profundamente. E pela primeira vez, em muito tempo, ele não conseguiu dormir. No dia seguinte, Marlon tentou fingir que nada tinha acontecido. Participou de reuniões, revisou contratos ambientais, respondeu e-mails, almoçou com o prefeito sobre um novo projeto de reflorestamento urbano. Mas a verdade é que sua mente estava ausente. Ele voltava o tempo todo para o som das teclas, para os dedos frágeis tocando como se cada nota fosse a última, para aquele sorriso curto e tímido que Luísa lhe lançou sem querer. À noite, sem pensar, ele voltou ao bar. Sentou-se na mesma mesa, pediu o mesmo vinho e esperou. Luísa entrou atrasada, os cabelos presos de qualquer jeito e uma expressão de dor discreta no rosto. Ninguém reparava, mas Marlon notou. E notou também que ela parecia menor do que na noite anterior, como se o próprio corpo estivesse tentando se esconder. Ela não o viu de imediato. Sentou-se ao piano, ajeitou o banco, respirou fundo e começou a tocar. Era outra melodia agora, menos melancólica, mas com a mesma dor camuflada. Marlon, imóvel, observava. Luísa sentia os dedos mais pesados. Aquela noite tinha sido difícil. Os músculos das mãos estavam rígidos e as notas exigiam força. Ela errava pequenos tempos, mas compensava com emoção. O piano chorava por ela. E ele, ouvindo, chorava por dentro. Quando a apresentação acabou, Marlon se aproximou com cuidado. Não queria parecer invasivo. Estendeu a mão e disse: "Seu nome, posso saber?" Ela sorriu, com a mesma timidez da noite anterior, e respondeu apenas: "Luísa, eu sou Marlon. E você toca como se estivesse dizendo adeus." A frase saiu antes que ele pudesse filtrar. Luísa congelou por um segundo, como se ele tivesse descoberto mais do que devia, mas rapidamente desviou o olhar. "Talvez seja mesmo", respondeu, seca, mas com gentileza. Eles conversaram pouco naquela noite, palavras trocadas entre sorrisos tímidos e pausas longas. Marlon contou que era engenheiro ambiental e que havia perdido alguém muito importante há alguns anos. Luísa não perguntou detalhes, apenas disse que também sabia o que era perder, e os dois se entenderam no silêncio que se seguiu. Na semana seguinte, Marlon foi ao bar todas as noites. Cada vez, chegava mais cedo, sentava-se mais perto. Luísa também passou a chegar alguns minutos antes, como se soubesse que ele estaria lá. As conversas se tornaram mais longas, mais profundas. Marlon começou a contar sobre seu trabalho, sobre os projetos com comunidades ribeirinhas, sobre as árvores que havia plantado em nome da noiva morta. Luísa ouvia tudo com atenção, mas falava pouco sobre si. Desviava quando ele perguntava de onde era, onde morava, o que fazia além de tocar. Ela queria que ele a visse apenas como o agora, não como o ontem, nem como o amanhã. Certa noite, chovia muito forte, o bar estava quase vazio. Quando Luísa terminou de tocar, Marlon a esperava com um guarda-chuva na porta. "Posso te acompanhar até em casa?" perguntou. Ela hesitou. Quis dizer não, mas o frio do mundo lá fora era menor que o calor daquele gesto. "Pode, mas não repara na bagunça da rua. É por aqui mesmo." Caminharam juntos sob a chuva, dividindo o guarda-chuva, os passos lentos
e o silêncio cúmplice. Chegando perto da porta do prédio de Luísa, ela parou e disse: Marlon, você sabe que eu não sou uma mulher fácil. Ele franziu a testa. Eu não tô procurando facilidade. Tô procurando verdade. Luísa abaixou os olhos. Então talvez você esteja se aproximando da pessoa errada. Ele se aproximou um passo. Ou da certa, no pior momento possível. Ela não respondeu. Apenas sorriu de novo. Aquele sorriso que escondia mundos. Ele a observou subir os degraus, atravessar o portão, desaparecer. E naquela noite, pela primeira vez desde Clara, Marlon sonhou. Sonhou com uma mulher que tocava piano e chorava sem som. Uma mulher que escondia segredos maiores do que a própria vida. O tempo passou e os encontros se tornaram parte da rotina. Marlon começou a chegar com livros de música, com café da floricultura ao lado, com bilhetes pequenos que deixava no banco do piano. Luísa sorria, agradecia, mas nunca retribuía com muito. Estava feliz, mas assustada. Sentia o corpo traindo seus sentimentos. As mãos tremiam mais a cada dia. Os dedos não esticavam direito. O cansaço era constante. E ela sabia. Não havia mais 6 meses, talvez nem 3, mas talvez desse tempo de amar, só um pouco. Só o suficiente para deixá-lo com lembranças felizes. E assim nasceu um amor que ninguém planejou. Um amor que não pediu licença. Que surgiu como uma melodia em meio ao silêncio. Um amor que crescia rápido demais. Exatamente porque tinha pouco tempo. As semanas que seguiram foram como folhas secas que o vento carrega sem rumo. Mas ainda assim, com beleza. Cada dia era uma chance. Um pequeno milagre para Luísa. E ela sabia disso com uma consciência dolorosa. A doença progredia com sutileza cruel. A dormência que começara nas mãos agora atingia seus braços em ondas. Os dedos pareciam de outra pessoa. Às vezes, ela olhava para as próprias mãos e chorava sozinha, escondida no quarto, porque sabia que já não era possível repetir as músicas mais complexas. Começava a esquecer notas. Precisava ensaiar mais. Precisava esconder mais. Porque mesmo que o corpo estivesse falhando, o amor que ela sentia por Marlon crescia com uma força avassaladora, e ela queria protegê-lo da dor de saber. Já Marlon estava em paz, como não se lembrava de estar desde a morte de Clara. Era como se o ar tivesse voltado a ser respirável. Ele voltava do trabalho mais cedo, sorria ao responder mensagens de Luísa, fazia questão de acompanhar cada apresentação, e aos poucos começou a compartilhar seus dias com ela. Mostrava fotos de projetos ambientais, levava mudas de árvores como presentes simbólicos, citava trechos de livros que combinavam com as músicas que ela tocava. Ela sorria com cada gesto, mas sua mente sempre voltava a uma única pergunta: quanto tempo mais? Porque o corpo dava sinais, e o relógio, invisível, continuava correndo. Eles começaram a sair mais. Tomavam cafés em padarias escondidas, caminhavam pela orla aos domingos, visitavam feiras de artesanato. Marlon a levou para conhecer um parque ecológico que havia ajudado a recuperar. Lá, ele contou sobre sua infância, sobre a culpa que carregava pela morte da noiva. Culpa que, racionalmente, sabia não merecer, mas que insistia em morar dentro dele. Luísa o ouviu em silêncio, segurando sua mão com força. E depois disse, com doçura: a dor não some, mas a gente aprende a dançar com ela. Marlon, sem saber, começou a vê-la como sua chance de recomeço. E Luísa, com cada palavra, tentava deixar nele marcas bonitas antes de sumir para sempre. Mas ela não conseguia mentir por completo. Começou a preparar pequenas despedidas em forma de conversa. Dizia, vez ou outra, que não fazia planos longos, que gostava de viver um dia de cada vez, que já tinha perdido coisas demais para acreditar em futuro. Marlon escutava. Achava que era apenas uma mulher com receio de amar de novo e respeitava seus limites. Mas o que ele não percebia era que aquelas conversas carregavam o peso do adeus não dito. Eram pistas deixadas com carinho, porque Luísa sabia que em breve precisaria sumir e queria ao menos que ele compreendesse depois. Certa tarde, em um domingo frio, Marlon apareceu na casa dela com uma caixa nas mãos. "Comprei algo para você", disse, com um sorriso ansioso. Era um livro raro de partituras clássicas, com dedicatória escrita à mão por um pianista que Luísa admirava.
Ela segurou o presente como quem segura um tesouro, mas engoliu o choro. Seus dedos já não conseguiam tocar metade daquelas músicas. Obrigada, disse baixo, abraçando o livro. Quero te ouvir tocando uma dessas. Quando estiver pronta, Marlon completou, sem imaginar que ela nunca mais conseguiria. Naquela noite, ela escreveu a primeira carta, uma folha branca, dobrada com cuidado, guardada no fundo de uma caixa que selaria com fita vermelha. Na carta, dizia: se você estiver lendo isso, é porque já é tarde demais, mas eu quis que você soubesse que cada dia ao seu lado foi um presente que eu nem sabia que podia pedir. Eu menti sobre muitas coisas, mas nunca sobre o que sentia. Se você lembrar de mim, que seja com música, porque foi no som que eu vivi e foi nele que eu te amei. Ela não assinou, mas no final desenhou uma clave de sol tremida, com a mão já sem firmeza. Dias depois, numa manhã de segunda, Marlon apareceu em sua casa com um buquê de girassóis e uma proposta simples. Vamos viajar? Só um fim de semana. Você escolhe o lugar. Luísa hesitou. O corpo estava cansado, a vista turva, as mãos trêmulas. Mas ela respondeu: quero ver o mar. Viajaram 2 dias depois. Ficaram numa pousada simples, de frente para a areia. Luísa caminhou com dificuldade, mas sem demonstrar. Sentaram-se numa pedra, vendo o sol descer. Você acredita que certas almas se reconhecem? Ela perguntou, olhando o horizonte. Eu não sei mais no que acredito, mas, desde que te conheci, sinto que finalmente parei de fugir. Ela sorriu e pensou: então, talvez tenha valido a pena. Naquela noite, fizeram amor pela primeira vez, sem pressa, sem medo, como se o mundo inteiro coubesse dentro daquele quarto de madeira e sal. Ao voltar da viagem, ela escreveu mais 3 cartas. Uma para o médico, uma para o dono do bar e uma última para Marlon, que ela não teria coragem de entregar em vida. Os dias seguintes foram cada vez mais difíceis. As mãos mal respondiam, a visão escurecia em flashes e o corpo começava a perder o equilíbrio. Mas ainda assim, ela tocava. Para ele, só para ele. Com esforço, com dor, mas também com amor. Era um sacrifício. Cada música era uma entrega. Cada nota era uma parte de si. E Marlon, apaixonado, não desconfiava. Apenas aplaudia, beijava sua testa, fazia planos. E ela respondia com conversas que tinham gosto de despedida. Porque no fundo, sabia, o tempo acabava e o amor precisava ser suficiente para continuar sozinho. Era como se o mundo lá fora estivesse suspenso, adormecido dentro de um inverno que ainda nem tinha começado. A cidade, envolta em névoa e silêncios, parecia acompanhar o ritmo lento do coração de Luísa, que mesmo amando com tudo o que ainda lhe restava, já sentia os sinais de um adeus que se aproximava como brisa fria pela fresta da porta. O amor entre ela e Marlon florescia como uma flor errada na estação errada, belo, frágil e destinado a durar menos do que deveria. Mas, mesmo sabendo disso, Luísa decidiu viver cada momento como se fosse eterno e esconder cada dor como se fosse passageira. Marlon, por sua vez, vivia o oposto de tudo aquilo que conhecera após o luto. Depois de anos imerso em um mundo de obrigações, eficiência e funcionalidade emocional, ele finalmente havia descoberto o prazer do tempo desacelerado. Era Luísa quem o fazia rir com coisas simples, como tropeçar nas próprias palavras ou esquecer o nome de um filme. Era ela quem fazia com que um café numa xícara de esmalte parecesse mais especial que qualquer jantar de gala. E por isso, sem pressa, ele começou a desenhar com os dedos um futuro onde ela estivesse em todos os cômodos, em todas as manhãs, em todos os outonos que ainda viriam. Mas Luísa, ela não planejava nenhum amanhã. O amor deles se consolidou em gestos pequenos, mas carregados de significados. Marlon a esperava com um girassol no piano sempre que ela chegava ao bar. E Luísa, com dificuldade crescente nas mãos, insistia em tocar a mesma melodia toda noite. Uma música sem nome, que ela compunha aos poucos para ele, mas que jamais teria tempo de terminar. Os clientes do bar começaram a notar a troca de olhares, os sorrisos escondidos, o carinho discreto entre uma música e outra. Gilmar, o dono, chegou a comentar baixinho: "Isso que vocês têm
Dá para ouvir no som. Luísa apenas sorriu e abaixou os olhos. As manhãs eram as mais difíceis. Luísa acordava com o corpo travado, sentindo que os músculos haviam envelhecido 10 anos em uma única noite. Escovar os dentes era um desafio. Trocar de roupa, um suplício. Mas ela nunca deixou Marlon perceber. Chegava aos encontros com os cabelos presos de forma cuidadosa, com um sorriso no rosto e frases doces nos lábios. Ela queria que ele se lembrasse dela como luz, nunca como dor. Foi em uma dessas manhãs que Marlon apareceu com uma ideia. Quero que você conheça minha mãe. Luísa congelou por um segundo. O corpo reagiu com um calafrio que nada tinha a ver com o frio do ambiente. Conhecer a mãe dele era um passo a mais. Um passo que a levava para um território perigoso. O da esperança. Tem certeza? Ela perguntou quase num sussurro. Luísa, você já é parte de mim. Não faz sentido deixar isso incompleto. Naquela tarde, eles foram. A mãe de Marlon, Dona Geralda, era uma senhora firme, de olhos claros e sorriso raro. Recebeu Luísa com surpresa e uma ponta de desconfiança, mas aos poucos, rendeu-se ao carisma contido da jovem. Conversaram sobre flores, sobre música clássica, sobre os projetos ambientais do filho. Quando Luísa se ofereceu para tocar o antigo piano da sala, Marlon sorriu orgulhoso. Mas Luísa hesitou. Estava cansada. Os dedos não respondiam bem. E a dor, naquele dia, parecia mais aguda que nunca. Mesmo assim, ela sentou-se ao banco e tocou. Errou notas. Disfarçou. Conseguiu terminar a música, com o coração acelerado e a alma em prantos. Ninguém notou o esforço. Apenas Marlon. E foi ali que ele começou a suspeitar que algo não estava certo. No caminho de volta, ele segurou a mão dela com mais força que o normal e perguntou: Tá tudo bem com você? Luísa sorriu. Tá, só um pouco de cansaço. Marlon assentiu, mas seu coração já estava inquieto. Nos dias seguintes, ele passou a observá-la com mais atenção. Reparava quando ela evitava abrir potes sozinha, quando deixava objetos caírem e fingia que não era nada, quando usava mais maquiagem do que o necessário para esconder a palidez, e principalmente quando tocava com movimentos mais lentos, quase doloridos. Marlon não dizia nada, mas a dúvida começou a crescer como sombra em dia nublado. Enquanto isso, Luísa mergulhava cada vez mais fundo em seu projeto secreto, um álbum de composições próprias, gravado de forma amadora no bar, nas madrugadas em que Gilmar deixava o lugar aberto só para ela. Ela queria deixar isso para Marlon, um pedaço dela, algo que vivesse quando ela já não pudesse mais tocar. As noites de inverno chegaram com mais força, e com elas, a deterioração inevitável. Luísa começou a perder o equilíbrio ao andar. As mãos, agora inchadas e trêmulas, doíam mesmo em repouso. Certa noite, caiu no banheiro. Chorou, sozinha, abraçada ao chão frio. Mas no dia seguinte, lá estava ela, sentada ao piano, sorrindo para Marlon, tocando com o pouco que restava de amá-lo era sua única cura, ainda que temporária. E fazer com que ele não sentisse a dor dela era sua missão mais bonita. Num fim de semana nublado, Marlon a levou para dançar em um salão antigo que reabria aos domingos com bandas locais. Luísa estava fraca, mas aceitou. Queria viver. Queria, mesmo que fosse pela última vez, dançar em seus braços. Lá, no meio de casais de todas as idades, eles rodaram lentamente ao som de um bolero. Ela deitou a cabeça em seu ombro e sussurrou: Se eu morrer amanhã, você vai lembrar dessa dança? Marlon parou. A olhou nos olhos. Eu vou lembrar de você, em tudo. Ela não disse mais nada, apenas chorou em silêncio. E ele a apertou contra o peito, sem entender por quê, mas com medo de soltar. Naquela noite, Marlon soube, sem que Luísa dissesse, sem que um médico confirmasse. Ele sentiu que ela estava partindo, mesmo estando ali. Sentiu que aquele amor era mais urgente do que ele podia imaginar. E decidiu, no dia seguinte, fazer o que há tempos desejava: pedir Luísa em casamento. Mas mal sabia ele que o tempo já estava quase esgotado. O amanhecer daquele sábado trouxe uma luz branca, quase doentia, que atravessava as cortinas do quarto de Luísa como um prenúncio do fim. O sol parecia fraco,
pálido, como se refletisse o próprio estado dela, uma presença que já não aquecia, apenas iluminava com esforço. Ela acordou, sem conseguir se levantar de imediato. As pernas estavam formigando e os dedos já não lhe obedeciam mais. Tentou esticá-los, flexionar, movimentar com suavidade, mas tudo o que conseguiu foi uma contração grotesca, dolorosa, que a fez gritar de forma abafada, mordendo o próprio lábio para não despertar o prédio inteiro com sua dor. Chorou ali, sentada na cama, com as mãos sobre os joelhos, como quem se despede dos próprios instrumentos. Aqueles dedos que tantas vezes contaram histórias sem palavras, agora pareciam pedaços de madeira sem vida. Era como perder a voz sem nunca ter gritado. Ainda assim, naquela tarde, ela estava no bar. Gilmar insistiu para que não tocasse. Disse que bastava aparecer, conversar, sorrir. Mas ela negou com um gesto. Precisava tocar. Precisava mostrar para Marlon que ainda existia alguma coisa nela que funcionava. Nem que fosse pela última vez. Sentou-se ao piano tremendo. Ajeitou o banco como fazia todas as noites. Respirou fundo e começou. A música saiu lenta, quebrada, sem precisão. Mas era bela, porque era sincera. Era a dor dela em forma de som. Um som que sangrava, que implorava por mais tempo, por mais espaço. Marlon, do outro lado da sala, percebeu tudo e chorou em silêncio. Depois da apresentação, ele a levou para casa. O trajeto foi silencioso. Luísa tentou disfarçar as dificuldades para subir as escadas. Ele finge que não viu, mas, ao chegar ao apartamento, antes mesmo que ela pudesse esconder as mãos inchadas, Marlon segurou uma delas com firmeza. Luísa, o que está acontecendo? Ela tentou sorrir. Nada. Não mente para mim. Eu já perdi uma mulher. Não quero perder outra. No escuro. A frase o quebrou. A verdade explodiu nos olhos. E Luísa, finalmente, sentou-se no sofá e contou tudo. Do diagnóstico, dos sintomas, das previsões, da ausência de cura, das noites em que ensaiava com dor, das madrugadas que passava gravando músicas para deixá-lo, das cartas, da certeza de que o tempo era curto, e do medo, o medo de vê-lo sofrer por ela. Marlon ficou em silêncio por muito tempo. Depois se ajoelhou à sua frente, segurou seu rosto com delicadeza e disse: "Eu não te amo pelo que você faz. Eu te amo porque, mesmo quebrada, você ainda me ensina a viver." Na manhã seguinte, ele a levou a um campo aberto, no alto de um morro onde havia um único ipê florido. Ali, tirou do bolso uma caixinha e abriu. Um anel simples, delicado. "Luísa, casa comigo?" Ela chorou antes de responder. Chorou como quem perde e ganha ao mesmo tempo. "Marlon, eu vou morrer, mas hoje você ainda está viva e eu quero cada segundo." Ela assentiu. E os dois se abraçaram como quem tenta parar o tempo com os próprios braços. Nos dias que seguiram, começaram os preparativos simbólicos. Não haveria festa, nem igreja, nem véu, mas haveria amor. E um casamento íntimo, no bar Aurora, com os poucos que sabiam. Gilmar, Dona Geralda e Gustavo, o médico, o amigo de infância. O último elo com a vida de Luísa antes da doença. Gustavo era o único que conhecia todo o prontuário, todas as tentativas, todas as falhas do tratamento. Estava lá, ao lado dela, desde o diagnóstico. E mesmo com ciúmes ocultos de Marlon, reconhecia que aquele homem havia dado a ela a única coisa que ele, como médico, jamais conseguiu: vontade de viver. Mas o corpo de Luísa não acompanhava o entusiasmo. A cada dia, um novo limite era testado e perdido. Já não sentia os pés. Os braços ficavam dormentes durante horas. A fala começava a falhar. E o toque já não vinha mais da pele, mas da alma. Marlon a beijava nas mãos todos os dias, mesmo que ela não sentisse. Ela dizia "te amo" com os olhos, porque os lábios já não obedeciam com clareza. Ainda assim, todas as noites, ele sentava ao lado do piano, colocava uma gravação dela e dizia: "Hoje você tocou para mim de novo." O casamento aconteceu numa sexta-feira à noite. Luísa usava um vestido azul claro, feito por uma amiga de Gilmar, adaptado para que ela não precisasse ficar de pé. Marlon estava de camisa branca, simples,
sorrindo como quem sabe que está se casando com o tempo. O bar estava decorado com partituras nas paredes e velas sobre as mesas. Luísa, mesmo fraca, conseguiu dizer o sim, e todos choraram. Até Gustavo, até o piano, até o silêncio. Naquela noite, no quarto de Luísa, já casados, ela deitou nos braços de Marlon e sussurrou, quase inaudível: "Me promete uma coisa, tudo, que depois que eu for, você vai continuar ouvindo minha música." Ele apertou os olhos para conter o choro. "Eu vou viver nela." E ela adormeceu, fraca, mas em paz. Ela nunca mais tocaria uma tecla com os dedos. Mas dali em diante, cada nota que Marlon ouvisse viria de dentro dele. Porque o amor, quando verdadeiro, não depende do toque. Sobrevive no que não se pode mais sentir. E naquele inverno antecipado, os dois dançaram como se ainda houvesse primavera. O casamento, mesmo envolto em simplicidade e dor, parecia ter selado uma promessa invisível entre eles, a de viver intensamente os restos de tempo como se fossem eternidade. Mas logo, a realidade mostrou que a eternidade, para Luísa, estava cada vez mais próxima do fim. Os dias que se seguiram foram marcados por silêncios espessos, aqueles que não nascem da falta de assunto, mas do excesso de sentimentos. Sorrisos breves surgiam, frágeis, entre os espaços de um mundo em colapso. E no centro desse mundo, Marlon segurava o que podia: o amor, as lembranças, as mãos dela, mesmo quando essas mãos já não sentiam as dele. Luísa agora passava quase todo o tempo em casa, deitada no sofá ou na poltrona ao lado da janela, onde o sol de fim de tarde batia com ternura. O piano no canto da sala já não era tocado, mas permanecia ali, como uma espécie de altar silencioso do que ela havia sido. Marlon, mesmo com o coração partido, fazia tudo para mantê-la confortável. Cuidava das refeições, dos remédios, da roupa de cama e, principalmente, das palavras. Sabia que não podia desperdiçar nenhuma. Cada frase que diziam um ao outro podia ser a última, e por isso falavam com a alma, mesmo quando a boca falhava. A doença avançava como um veneno lento. Luísa começou a ter dificuldades para engolir. Perdia peso. A visão escurecia em manchas. Certa noite, teve uma crise de respiração que a levou ao hospital. Foi ali que Marlon conheceu o desespero real. Aquele que não avisa, que não manda sinais. Aquele que simplesmente chega, como um ladrão no meio da madrugada, e ameaça roubar tudo que você ama com as mãos abertas. Luísa sobreviveu à crise, mas voltou para casa mais fraca do que nunca. E foi então que ela passou a escrever, não com as mãos, mas com a alma. Pedia a Marlon que colocasse uma câmera sobre o piano. Pedia que ele gravasse depoimentos, reflexões, confissões. Ela ditava em sussurros, ou só apontava para palavras que já havia deixado anotadas em cadernos antigos. Estava construindo algo, um legado, uma despedida que não fosse apenas tristeza, mas também beleza. Marlon respeitava tudo, gravava, montava, guardava, chorava depois, quando ela dormia. Enquanto isso, Gustavo seguia acompanhando os dois à distância. Visitava Luísa uma vez por semana, examinava com carinho, mas também com impotência. Sabia que a medicina nada mais podia oferecer, e sabia, em silêncio, que Marlon era a única cura emocional possível para ela. Ainda assim, em seu íntimo, carregava um ciúme calado. Tinha amado Luísa por anos, e agora observava a mulher que sempre quis perdendo tudo, nos braços de outro. Mas jamais disse uma palavra. Sua missão era apenas cuidar, ainda que em segundo plano. As cartas que Luísa havia começado a escrever agora eram diárias. Pedia para que Marlon não lesse ainda. Pedia que guardasse todas em uma caixa de madeira que ela chamava de Minha Eternidade Embalada. Ele fazia tudo com zelo. Às vezes, acordava no meio da madrugada, sozinho na cama, e a encontrava na sala, com uma lanterna acesa, tentando ditar um trecho novo para uma das cartas. Você devia estar dormindo, ele dizia, e perder tempo com sonho, quando estou vivendo o melhor da minha vida acordada. Uma noite, Marlon propôs algo inesperado. Vamos gravar um álbum? Luísa, surpresa, olhou com olhos marejados. Mas eu não consigo mais tocar, então canta, ou fala, ou só respira.
Eu ponho uma música e você deixa sua alma sair. Gravaram juntos 4 faixas, com ruídos, com falhas, com pausas, mas com verdade. Cada faixa era uma carta sonora, um pedaço de Luísa sendo imortalizado. E Marlon dizia que, depois que ela partisse, lançaria tudo como a última voz do amor. Os sorrisos eram curtos, surgiam em detalhes. O chá favorito na hora certa, uma música antiga que tocava no rádio, o perfume que Marlon borrifava nos travesseiros. Mas os silêncios eram longos. Carregavam o peso de tudo que não podia mais ser dito. Os olhares entre eles substituíam conversas inteiras. E mesmo nos dias bons, a sombra da despedida pairava sobre a casa como uma terceira presença, muda, invisível, mas constante. Num dos raros dias em que o corpo de Luísa reagiu melhor, eles decidiram sair. Foram até a livraria onde se viram pela primeira vez depois do diagnóstico. Uma coincidência que ela mantinha em segredo. Lá, Marlon comprou um livro chamado O Som das Coisas que Não Dizemos. Escreveu na contracapa: "Você me ensinou a escutar a vida quando ela ficou muda." Ela chorou ao ler e respondeu com um beijo frágil, que tremia, mas dizia tudo. Na volta para casa, ela disse: "Eu sei que você ainda vai viver muita coisa linda." Ele negou com a cabeça. "Depois de você, nada vai ter cor." "Vai sim, porque eu vou estar em tudo. Vai ver só." E naquela noite, com os olhos pesados e o corpo quase imóvel, Luísa sorriu por um segundo mais longo que o normal. Era como se estivesse se preparando, como se soubesse que aquele era o último ciclo em que ainda conseguiria falar. Os silêncios aumentariam, os sorrisos diminuiriam, mas o amor já estava em todos os cantos. Ele viveria mesmo quando ela não pudesse mais dizer nada, porque alguns amores sobrevivem na ausência. O frio chegou como um presságio naquele início de semana. Era outono ainda, mas a cidade amanheceu coberta por um vento cortante, o tipo de ar que parece trazer recados do tempo. E para Marlon, cada rajada gelada parecia sussurrar o que ele mais temia ouvir: está perto, muito perto. Nos últimos dias, Luísa havia perdido quase por completo o controle dos braços. Já não segurava talheres, nem conseguia digitar. Sua fala era lenta, embargada, como se cada palavra fosse um esforço gigantesco. Ainda assim, todos os dias, ela sorria para ele, com aquele brilho manso que iluminava até o quarto escuro. E isso destruía Marlon por dentro. Ele passava as noites em claro, planejando formas de eternizá-la. Já não era mais sobre salvá-la, era sobre fazer com que sua existência ecoasse mesmo depois da partida inevitável. A caixa das cartas estava quase cheia. Os áudios que gravavam juntos, guardados com senhas e cópias. A música dela, ainda viva, ainda presente, era tocada agora por ele mesmo, em tentativas trêmulas ao piano. E foi justamente após errar uma dessas melodias, sozinho na sala às 3 da manhã, que ele teve certeza. Precisava pedi-la em casamento de novo, mas desta vez, do jeito certo, mesmo que não houvesse tempo para o depois. Na manhã seguinte, Marlon organizou tudo em segredo. Chamou Gilmar para ajudá-lo com o bar. Mandou mensagens para Dona Geralda e para Gustavo. Comprou flores, luzes e pediu que imprimissem as partituras de Luísa para decorar o palco. Queria recriar o cenário do primeiro dia em que a ouviu tocar. Mas desta vez, ela não tocaria. Ela só precisaria sentir e sorrir, mesmo que já fosse tarde para muito. Ainda era cedo para o amor desistir. Na noite planejada, Luísa estava mais fraca do que o habitual. Tivera febre pela manhã e o corpo tremia mesmo deitada. Marlon insistiu. "Confia em mim, só hoje, só mais essa vez." Ela aceitou. Deixou-se vestir com a ajuda de uma cuidadora. Penteou os cabelos com esforço. Passou um batom que mal conseguia segurar e saiu de casa nos braços dele. Quando chegou ao bar, encontrou o ambiente completamente transformado. Luzes baixas, velas, flores, o piano polido e no centro do palco, um assento especial preparado para ela. A música que tocava ao fundo era uma das composições dela, em versão instrumental gravada dias antes. Luísa parou na porta, em choque. Marlon ajoelhou-se à sua frente.
Segurou uma pequena caixa de veludo e disse, com a voz embargada: "Você me deu mais do que anos de vida. Você me deu alma. E mesmo sem conseguir segurar a minha mão, você segurou o meu mundo. Casa comigo, Luísa?" Ela tentou falar, mas a emoção cortou sua voz. Só conseguiu mover os lábios num sim, silencioso, que Marlon leu como um grito de amor. Ele a beijou na testa, e todos ao redor aplaudiram em silêncio, com lágrimas. Era um casamento simbólico, mas para eles, era tudo. O restante da noite foi leve, quase mágica. Reunidos, os poucos convidados revezavam-se contando histórias sobre Luísa, lendo trechos de cartas que ela havia autorizado. Gilmar cantou um bolero. Gustavo entregou a ela uma foto antiga dos dois, com um bilhete no verso: "Você foi minha primeira esperança de cura. Agora é a razão do amor de alguém que também estava morrendo por dentro." Luísa chorou, sorriu e fechou os olhos, por alguns minutos, como quem grava aquela noite no mais profundo da alma. De volta para casa, Marlon a carregou no colo até a cama, a colocou sob os cobertores e se deitou ao lado. "Foi o melhor dia da minha vida", ele sussurrou. "Foi meu último dia perfeito", ela respondeu num fio de voz. "Não fala isso. A gente sabe. Mas eu tô em paz. De verdade." Ela dormiu primeiro, e ele ficou ali, olhando o teto, ouvindo a respiração dela desacelerar. Um som que para ele era mais precioso que qualquer melodia. Tocou uma gravação da voz dela e ouviu: "Se algum dia você sentir que o mundo ficou silencioso, abre uma dessas cartas, porque eu vou estar lá." No dia seguinte, Luísa acordou mais fraca do que nunca. Não conseguia mais levantar os braços. Tinha dificuldade até para manter os olhos abertos. Mas mesmo assim, pediu que ele colocasse sua música favorita, Clair de Lune, de Debussy. Marlon colocou. E ao fim da canção, Luísa apenas disse: "Foi lindo. Obrigada por me fazer sentir viva até o fim." Foi naquele momento que ele entendeu. O pedido de casamento tinha vindo tarde demais para o tempo, mas ainda em tempo para o amor, porque o amor, ele não precisa durar para ser eterno, basta ser vivido com tudo. Naquela noite, o céu parecia ter se vestido para um espetáculo final. Nenhuma nuvem ousava cobrir o brilho das estrelas, e a lua, plena e silenciosa, lançava sua luz prateada sobre a cidade como um holofote de despedida. Era uma beleza que doía, como se o universo soubesse o que estava prestes a acontecer. Luísa, imóvel sobre a cama, assistia a essa cena pela janela do quarto, os olhos marejados, a respiração rasa. O corpo já não era seu. Era uma prisão lenta, gentil em aparência, mas cruel em essência. Ela sabia que aquela era a noite, a última em que poderia escolher alguma coisa, a última em que ainda havia tempo de poupar Marlon de algo pior, de vê-la morrer nos próprios braços. E foi por isso que, com todo o esforço do mundo, ela se arrastou, milímetro por milímetro, com a ajuda dos cotovelos e da pouca força restante nos ombros, saiu da cama. Os pés mal respondiam, mas ela havia treinado aquele movimento em segredo, nos dias em que Marlon saía para comprar mantimentos. No criado mudo, um bilhete, um envelope com seu nome, um CD gravado com as músicas inacabadas e uma flor seca, o primeiro girassol que ele deixara no piano, prensado dentro de um livro. Ela vestiu uma blusa velha, puxou o capuz, calçou os chinelos e saiu pela porta dos fundos do prédio, com a ajuda da cuidadora, que havia sido avisada discretamente dias antes. A mulher chorava em silêncio, mas respeitava a vontade de Luísa como quem respeita um sagrado. Levaram-na até um carro alugado, e Gustavo já a esperava. Ele havia prometido. Se ela pedisse, ele a ajudaria. E ela pediu. Uma última noite longe de tudo, longe de todos. Um hospital discreto em outra cidade. Um quarto onde o amor não precisasse ver a morte de perto. Enquanto isso, Marlon dormia. Estava exausto da emoção do casamento, dos cuidados, dos medos acumulados. Sonhava com ela sorrindo na frente do mar. Sonhava com filhos que jamais viriam, com músicas que jamais seriam tocadas, com manhãs que nunca seriam vividas. Ao acordar, estranhou o silêncio.
O lado da cama vazio, o sofá vazio, a cozinha silenciosa, o piano sem vestígios dela. Chamou por Luísa 1, 2, 5 vezes. Nenhuma resposta. E então viu o envelope. Com mãos trêmulas, abriu. Era a caligrafia dela, agora mais frágil, mas ainda reconhecível. E a primeira frase já o destruiu. Se você está lendo isso, é porque eu finalmente fui embora antes que o tempo me levasse com crueldade. Me perdoa, mas essa foi a única forma de deixar com você apenas a parte boa de mim. A mulher que sorriu, que tocou, que viveu intensamente, mesmo com pouco tempo. Não quero que me veja apagando, quero que me guarde acesa. As páginas seguintes eram um mergulho no coração de Luísa. Confissões sobre o medo, a dor, o amor que sentia por ele, a culpa por amá-lo sabendo que iria embora. E um pedido: não me procura, só me escuta. Escuta minha voz nas músicas, escuta meu riso nas suas lembranças. Escuta minha ausência com a ternura de quem sabe que o amor não precisa estar perto para continuar existindo. Marlon caiu de joelhos no chão. Chorou como uma criança perdida. Gritou. Ligou para Gilmar, para Dona Geralda, para Gustavo. Ninguém sabia de nada. Ou fingiam não saber. Até que, à tarde, recebeu uma mensagem anônima. Apenas um endereço, sem assinatura. E ele entendeu. Era ela. Estava lhe dando uma última chance. A chance de decidir, respeitar sua escolha, ou tentar vê-la mais uma vez, mesmo que para se despedir. Marlon não pensou 2 vezes. Pegou o carro e dirigiu por quase 2 horas, atravessando a estrada com os olhos marejados e a alma em ruínas. Chegou ao hospital indicado já ao entardecer. Entrou com o coração disparado. E ali, no final do corredor 3B, viu Gustavo, sentado de cabeça baixa. Quando o viu, apenas disse: "Ela tá ali, mas já não fala, mal enxerga. Tá partindo, Marlon." Ele não respondeu. Entrou no quarto em silêncio e encontrou Luísa deitada, pálida, com os olhos entreabertos e o corpo quase imóvel, mas viva. Quando ela sentiu sua presença, os olhos se moveram, lentamente, e uma lágrima escorreu. Marlon se aproximou, segurou sua mão, mesmo que ela não sentisse. "Eu vim, mesmo assim. Eu precisava te ver, te agradecer." Ela tentou sorrir. E ele, com os olhos tomados por lágrimas, pegou o celular, conectou ao som do quarto e colocou a gravação da melodia que ela havia criado para ele. Sentou-se ao piano do hospital, um velho Yamaha doado anos atrás, e tocou junto, desajeitado, errando notas, mas com o coração. E ela chorou, chorou sem força, chorou por tudo que viveu, por tudo que sentiu, por tudo que não daria tempo de ser. E então, aos poucos, adormeceu. Marlon ficou ali, horas, sem dizer nada, até que o som das máquinas parou. A noite mais estrelada do ano foi também a mais silenciosa da vida dele. Luísa partiu sem dizer adeus, mas deixou amor demais para que o silêncio parecesse vazio. E Marlon, mesmo devastado, sabia. Aquela fuga não foi covardia. Foi o último ato de coragem de uma mulher que escolheu amar até o fim, sem fazer do fim um fardo para quem amava. O corpo de Luísa foi velado de forma simples, como ela queria, com flores discretas, música suave e poucas pessoas. Apenas os que realmente a amavam estavam ali. Gilmar trouxe os girassóis. Dona Geralda chorava baixinho num canto. Gustavo mantinha-se em silêncio, de pé ao lado do caixão, os olhos vermelhos e a respiração contida. Mas Marlon não conseguia se mover. Sentado, com o olhar fixo no rosto sereno de Luísa, ele era a imagem perfeita de um homem que perdeu o rumo. As pessoas ao redor trocavam palavras baixas, condolências vazias, tentativas de consolo. Mas nada podia consolar um amor arrancado antes da hora. Porque Luísa havia sido muito mais do que uma esposa, uma companheira, uma mulher. Ela foi sua música. E agora o mundo inteiro parecia mudo. Horas depois, quando todos já tinham ido embora, Gustavo se aproximou. Entregou a ele uma pequena caixa de madeira. "Ela me pediu para te dar isso. Só depois." Marlon olhou para a caixa como se segurasse um pedaço de vidro frágil. Abriu devagar. Dentro havia um pendrive,
uma carta lacrada com cera vermelha e uma foto. Era uma imagem dos dois, tirada por Gilmar no dia do casamento simbólico. Ela sorria, mesmo fraca, mesmo doente. Sorria como quem já sabia o fim, mas escolheu viver com beleza. Marlon não conseguiu conter o choro. Gustavo, por que ela escondeu tudo de mim por tanto tempo? O médico respirou fundo, sentou ao lado e respondeu com a voz firme, mas embargada. Porque ela queria te dar amor, não sofrimento. Luísa sabia que o tempo dela era curto, e desde o início decidiu que te deixaria só as partes boas, as lembranças bonitas, os sorrisos, a música. Ela achava que morrer nos teus braços seria cruel demais, e achou que sumir era uma forma de proteger você. Marlon ouviu em silêncio, o coração em pedaços. Mas eu queria ter ficado até o fim. Eu sei, Gustavo respondeu. Mas isso era sobre ela, sobre a última escolha que podia fazer com dignidade. E de algum modo, ela sabia que você entenderia. Voltando para casa naquela noite, Marlon carregava a caixa como quem carrega um relicário. Ao entrar no apartamento, sentiu o vazio explodir nos cantos. O piano, o sofá, a xícara com marca de batom esquecida na estante. Tudo era silêncio e ausência. Mas havia algo mais, algo suspenso no ar, uma presença que não partira por completo. Marlon conectou o pendrive ao computador. E o que ouviu a seguir, o que viu, foi um baú de sentimentos em estado bruto. Luísa tinha gravado vídeos, muitos. Alguns eram apenas áudios com a tela preta. Outros, gravações no bar, no quarto, no hospital. Neles, ela falava com ele como se estivesse ao lado. Falava de coisas simples. O café que amava, a música que escutava na infância, a saudade do pai. E, em muitos momentos, apenas chorava, pedia desculpas, agradecia, amava. Se você estiver ouvindo isso, então você não me viu morrer, mas me viu viver, e é isso que importa. Marlon ouviu tudo numa noite só. Chorou como nunca. Sentiu que cada frase era uma carícia pós-morte. E ali, sentado ao lado do piano, decidiu que faria o que prometeu. Levaria a música de Luísa ao mundo. No dia seguinte, entrou em contato com um produtor musical. Entregou as faixas, as gravações cruas, os áudios dela respirando, cantando, lendo as próprias cartas. Pediu que não editassem demais. Queria que o público sentisse o que ele sentiu, a humanidade falhando e o amor resistindo. O álbum ficou pronto em 2 meses. Ganhou o nome que ela havia sussurrado na última noite, A Última Voz do Amor. Lançado nas plataformas digitais, viralizou em menos de uma semana. O público se emocionou, chorou, compartilhou. Pessoas de todas as idades escreviam dizendo que haviam encontrado nas músicas um pedaço de suas próprias dores. E Luísa, viva apenas em notas e memórias, se tornava eterna. Gilmar organizou um tributo no bar Aurora. A antiga cadeira onde ela se sentava foi mantida vazia, com um girassol sobre o banco do piano. Gustavo discursou. Disse que a medicina falhou em salvá-la, mas o amor dela salvou todos que ficaram. E Marlon tocou uma única música, a mesma que ela criou para ele, tremendo, chorando, errando, mas tocando. Depois disso, Marlon sumiu do público por um tempo. Viajou. Visitou lugares que ela sonhava conhecer. Levou suas cinzas para o campo do ipê florido. Plantou uma muda no local. Deixou o álbum dentro de uma cápsula do tempo enterrada ali, com as cartas que nunca conseguiu terminar de ler. O piano de casa nunca mais foi tocado, mas nunca foi fechado. Marlon o manteve ali, com a tampa aberta, como se Luísa pudesse voltar a qualquer momento. Como se numa noite qualquer, ele fosse acordar com o som suave de suas mãos, mesmo que as mãos dela já não estivessem mais aqui. Porque o amor, quando verdadeiro, transforma a ausência em presença. E mesmo quando um piano nunca mais toca, a música continua viva, dentro de quem ficou. A vida após Luísa não parecia vida. Era mais uma espera sem data, uma rotina onde cada gesto parecia uma repetição sem sentido. Marlon acordava, tomava café, caminhava pelo apartamento em silêncio, parava diante do piano e por alguns minutos acreditava que ela surgiria por trás da cortina,
com os cabelos presos de qualquer jeito, e aquela voz baixinha dizendo: "Achei que hoje a gente ia dormir até tarde." Mas tudo permanecia igual, exceto o mundo dentro dele, que havia mudado para sempre. O amor que viveram era tão intenso que deixou marcas em tudo. Nas paredes, nas roupas, nos livros. Marlon não conseguia se despedir. Não da Luísa, não do que sentia. Porque havia um último adeus que ele ainda não aceitava dar. O de entender que ela nunca mais voltaria. As mensagens de apoio não paravam de chegar. O álbum, A Última Voz do Amor, havia se tornado um fenômeno. Programas de TV, podcasts, entrevistas, colunas inteiras em jornais e revistas. Pessoas do mundo inteiro queriam saber mais sobre aquela mulher que amou até o fim, que escolheu partir com dignidade, que deixou um legado invisível mas poderoso. Marlon recebia convites diários para contar sua história, mas recusava todos. Sentia que, ao falar de Luísa publicamente, corria o risco de transformá-la em personagem. E ela havia sido tudo, menos isso. Foi então que ele decidiu fugir. Partiu sem avisar ninguém, apenas com uma mochila nas costas, levando a caixa de cartas, o álbum gravado e uma muda da árvore que plantara no campo do IP. Queria encontrar um lugar onde pudesse conversar com ela em paz. Um lugar onde o barulho do mundo não o impedisse de ouvir a única voz que ainda ecoava em sua mente, a dela. Pegou a estrada com o rádio desligado e o coração em ruínas. Cada quilômetro percorrido era como afastar-se do último suspiro dela, e ao mesmo tempo, como se aproximar de alguma verdade que ainda não compreendia. Chegou a uma vila pequena, cercada por montanhas e silêncio. Alugou uma cabana simples. Ali, passou dias inteiros lendo as cartas que Luísa deixara, uma por uma. Algumas engraçadas, outras carregadas de dor. Havia cartas para momentos que nunca chegaram. Se um dia você tiver um filho, leia isso para ele. E cartas para os dias ruins. Quando o mundo parecer escuro demais, lembre-se do dia da dança. Mas havia uma em especial que ele guardou para o fim. A última. Aquela que Gustavo havia entregado lacrada, com a cera vermelha, com o aviso: "Leia quando sentir que não dá mais." E ele sentia. Sentou-se diante da lareira com as mãos tremendo e quebrou o lacre. A letra dela estava mais torta, o traço mais fraco, mas o conteúdo era a alma nua. "Se você ainda está aí, é porque não conseguiu me deixar ir. Eu entendo. Mas você precisa saber. Eu fui em paz, porque te amei, porque fui amada, porque vivi tudo o que uma vida inteira poderia oferecer, em poucos meses. Você foi meu milagre, meu respiro no fim. E agora, quero que você seja feliz. Não como se me esquecesse, mas como se me levasse com você, em tudo. No café, no céu estrelado, no som do vento. Eu vou estar aí. Sempre." Ele chorou até a dor se tornar exaustão. E dormiu ali, ao lado da lareira, como uma criança que não sabe mais se acordar vale a pena. No dia seguinte, plantou a muda da árvore num pequeno campo próximo à cabana. Enterrou junto dela uma cópia da carta e o álbum gravado. Fez da terra o túmulo simbólico do amor que viveu. E ali, sentiu algo novo. Não paz, mas compreensão. Porque há dores que nunca se curam. Apenas encontram lugar para morar. Depois disso, começou a escrever. Um livro, um romance, a história deles. Sem nomes reais, mas com todas as verdades. Uma narrativa sobre amor, doença, música e entrega. Chamou o livro de Quando a Última Canção Termina. Foi publicado com tiragem limitada, mas esgotou em dias. Pessoas escreviam dizendo que se sentiram menos sozinhas, e pela primeira vez entenderam o luto. Que amar é sim uma forma de continuar vivendo. Marlon voltou para casa meses depois, mais magro, mais silencioso, mas com os olhos diferentes. Já não esperava por Luísa, sabia que ela não voltaria, mas toda noite, antes de dormir, colocava uma das músicas dela no toca-discos e deixava que a melodia o embalasse até o sono. Não precisava mais buscar o adeus, porque entendeu que o adeus nunca viria. Luísa não partira, ela apenas mudara de forma. Agora era som, era memória, era amor sobrevivendo no vazio. E Marlon finalmente aceitava isso. O quarto 217 era um universo à parte dentro daquele hospital de corredores frios
e paredes assépticas. Enquanto outros quartos pulsavam com visitas barulhentas, sons de monitores e passos apressados, ali dentro tudo era silêncio, respiração e luz baixa. Uma luminária pequena sobre a mesa lançava um foco suave sobre a cama, como um farol tímido sobre um mar de lençóis brancos. Luísa estava ali. Respirava com dificuldade. O rosto, já pálido demais para ser confundido com sono, repousava sobre o travesseiro como uma flor em seus últimos instantes de primavera. O corpo, que um dia dançara entre teclas de piano e braços de amor, agora era um campo de batalha silenciosa entre o que restava de vida e o que já era morte anunciada. Marlon chegou ao hospital no fim da tarde, depois de uma ligação urgente de Gustavo. A viagem fora curta, mas cada segundo parecia uma eternidade em câmera lenta. As mãos tremiam sobre o volante, o coração batia fora de ritmo, e dentro dele, um vazio gritava, como se estivesse prestes a perder algo que ainda não queria aceitar que já havia perdido. Quando entrou no prédio, os corredores pareciam mais estreitos, o mundo mais pesado, o teto mais baixo. Era como se tudo estivesse encolhendo, exceto a dor. No corredor 2L, encontrou Gustavo de pé. A expressão do médico era grave, mas serena, como alguém que já não tinha mais o que oferecer além de presença. Ela pediu para te ver, disse. Marlon não respondeu, apenas caminhou. Ao entrar no quarto 217, o tempo parou. Luísa estava tão frágil que parecia prestes a se dissolver no próprio lençol. Os olhos estavam semicerrados, mas se abriram com esforço ao reconhecê-lo. E naquele instante, por um momento breve, ela sorriu. Foi um sorriso quase invisível, mas suficiente para quebrar Marlon por dentro. Ele se aproximou, sentou-se ao lado da cama e segurou sua mão, mesmo sabendo que ela já não sentia. Eu vim, sussurrou. Não importa onde você esteja, eu sempre vou vir. Luísa moveu os lábios lentamente, mas não conseguiu dizer nada. Em seu olhar, havia cansaço, mas também alívio e amor. Um amor que não precisava mais de palavras. Marlon puxou do bolso o fone de ouvido e colocou suavemente em seus ouvidos frágeis. Conectou o celular, procurou o arquivo certo e deu play. Era a música que ela mesma havia gravado. A composição inacabada. Aquela que ela dedicara a ele, mas que nunca conseguira finalizar. A melodia preencheu o quarto com uma doçura quase cruel. Era linda demais para aquele cenário. Tinha notas de esperança, mas também de adeus. Enquanto a música tocava, Marlon começou a falar. Sussurrava histórias, memórias, lembranças pequenas que só pertenciam a eles dois. Contava sobre a primeira noite em que a viu tocar, sobre o sabor do café que tomaram juntos, sobre a dança no salão antigo, sobre o vestido azul do casamento, sobre a flor seca guardada no livro. Luísa o ouvia com os olhos semicerrados, como se cada frase fosse um cobertor aquecendo seu último inverno. Em certo momento, lágrimas escorreram pelos cantos de seus olhos. Marlon enxugou com delicadeza, sem interromper a melodia. E então, pegou o gravador de áudio que usava desde que começaram os registros e apertou o botão vermelho. Hoje, 14 de julho, estou aqui, com a mulher que me ensinou a amar depois do fim. E se alguém ouvir isso um dia, saiba que amor de verdade não morre. Ele só muda de forma. Ele colocou o gravador sobre a cama, ao lado dela. Ficaram ali por horas, às vezes em silêncio, às vezes em lembranças, até que Luísa respirou fundo e não soltou. O peito subiu, depois desceu, depois, não mais. O monitor ao lado piscou. A linha oscilante virou um traço contínuo, mas naquele exato instante, a melodia chegou ao fim, como se tudo tivesse sido coreografado por algo maior, como se até a morte esperasse a última nota. Gustavo entrou em silêncio. Marlon estava ajoelhado ao lado da cama, a cabeça sobre o peito dela, os olhos fechados. Chorava, mas não gritava, porque de alguma forma ele já sabia que esse momento viria. Luísa havia ensinado a ele a amar, e agora ensinava a perder com beleza. A enfermeira desligou os aparelhos. Apagou a luz do quarto. Só a luminária permaneceu acesa. Aquele foco suave, como uma memória, ainda iluminava o travesseiro vazio. Marlon se levantou, pegou o gravador, o celular e a flor seca que colocara na cabeceira.
Na saída, passou pelo piano velho do hospital. Sentou-se, trêmulo, e tentou tocar a música dela. Errou, tremia, chorava, mas tocou. Tocou até o fim. E naquele instante, o hospital inteiro parecia ouvir, porque mesmo com a luz baixa, mesmo no silêncio do quarto 217, a música de Luísa continuava viva. O inverno caiu sobre a cidade com a força de um silêncio antigo. Não era um frio qualquer. Era o tipo de inverno que parece ter sido costurado com luto, com ausência, com vento que arranha a pele e com noites que parecem durar dias. E foi sob esse inverno que Marlon voltou para casa, sozinho. Os vizinhos evitavam contato, os amigos não sabiam o que dizer, e ele também não queria ouvir. Sua casa, antes preenchida por melodias suaves e pela presença etérea de Luísa, agora era um santuário de lembranças. Cada objeto pulsava saudade. A poltrona onde ela gostava de ler, o copo trincado que ela insistia em usar, a blusa esquecida atrás da porta, e o piano que nunca mais seria tocado da mesma forma. Na primeira noite, Marlon caminhou por todos os cômodos como quem percorre um campo minado. Cada passo despertava uma lembrança, um eco de voz, um cheiro. Ao passar pela sala, viu o reflexo dela no espelho, ou pensou que viu. Sentiu o peso de um mundo sem cor. Abriu a caixa com as cartas, mas não conseguiu tocar. Deitou no sofá, abraçado a uma das camisetas dela, e adormeceu com a sensação de que, a qualquer momento, ela entraria pela porta dizendo: "Esqueci a chave de novo." Mas Luísa não voltou. Nos dias seguintes, ele mal saiu de casa. Alimentava-se por obrigação, lia por distração, mas vivia como um sobrevivente. O mundo fora de casa continuava girando. As pessoas sorriam, os carros passavam, o sol ainda nascia, mas dentro dele era sempre meia-noite. Recebia dezenas de mensagens todos os dias, de fãs do álbum, de jornalistas, de desconhecidos que choravam com as músicas de Luísa, mas ele não respondia. O que tinham sido palavras de carinho, agora soavam como ecos distantes, porque ninguém, por mais empático que fosse, poderia entender o que era viver um último inverno, sozinho. Certo dia, Gilmar apareceu com um envelope. Era um presente póstumo deixado por Luísa, um caderno de partituras inacabadas. Algumas estavam rabiscadas à mão, outras gravadas com voz trêmula em áudios. E junto do caderno, uma carta. "Eu sei que você vai querer parar de tocar depois que eu for, mas, se conseguir, transforma isso em música, mesmo que seja para tocar só para você. A vida não é feita só de silêncios, e o amor não deve ser enterrado junto com quem partiu." Aquilo foi o estopim. Marlon chorou durante horas, gritou o nome dela, rasgou uma almofada contra a parede, quebrou um copo, mas depois respirou fundo, limpou o chão e sentou-se ao piano. As mãos tremiam, os olhos mal enxergavam, mas tocou, errado, hesitante, chorando, mas tocou. E naquele som imperfeito, algo novo nasceu. Uma conversa. Era como se Luísa estivesse ali, respondendo com a ausência, completando as notas que ele errava, sorrindo entre as pausas. Marlon não estava mais sozinho, porque havia encontrado o único caminho possível entre o luto e o amor: a música. Foi então que decidiu continuar o projeto de Luísa. Reuniu os áudios, as partituras incompletas, os rabiscos e começou a montar um novo álbum. Canções para quem fica. Não era mais só sobre ela, era sobre todos que perderam alguém. Cada faixa seria inspirada em uma das cartas dela. Cada canção, um capítulo do amor que resistiu à morte. Durante o processo, Marlon criou um canal para contar a história por trás de cada música. Gravava vídeos simples, com voz baixa e olhos cansados, mas cada palavra carregava verdade. Os vídeos viralizaram. Pessoas começaram a mandar suas histórias. Gente que perdeu pais, filhos, amores e que encontrava nas palavras dele um consolo que a vida não dava. E sem perceber, Marlon, mesmo quebrado, estava ajudando a reconstruir outros. Mas mesmo com tudo isso, o silêncio da casa era o que mais doía. Às vezes, ele acordava no meio da noite e estendia a mão no escuro, como se ela ainda estivesse ali. Outras vezes, falava em voz alta, fazendo perguntas, contando seu dia.
como se Luísa pudesse ouvi-lo do outro lado de alguma cortina invisível. E talvez ouvisse, porque sempre que isso acontecia, o vento soprava pela janela, como um sussurro. No final do inverno, quando a árvore plantada no campo do ipê começou a florescer, Marlon voltou lá. Levou um novo girassol, uma cópia do novo álbum e uma carta. Enterrou tudo ali, sob a árvore, como quem retribui um amor que nunca pediu nada. Ficou ali, sentado por horas, e escreveu uma última frase no diário. Ela morreu em silêncio, mas deixou uma música tão alta que até hoje ecoa no meu peito. Luísa partiu, mas deixou um inverno cheio de som. Um último inverno em silêncio, onde o amor continuava tocando. O tempo seguiu seu curso, como sempre segue, implacável e indiferente. Mas dentro de Marlon, o tempo parecia ter parado no dia em que a linha do monitor ficou reta, no quarto 217, quando o corpo de Luísa se despediu do mundo e deixou para trás um homem com as mãos vazias e o peito cheio de lembranças. A primavera chegou, o verão também. As árvores floresceram, os cafés voltaram a ficar cheios, o bar Aurora reabriu com uma nova programação cultural. O mundo voltava a respirar, mas Marlon respirava em suspensões, existia em fragmentos, caminhava como quem carrega uma âncora invisível presa ao coração. O piano, silencioso, tornara-se altar. Marlon o limpava todos os dias, apoiava sobre ele uma flor nova, uma foto deles dois sorrindo no campo, e o caderno de partituras que ela deixou. Ele ainda tocava, sim, mas não em busca de melodia. Tocava como quem conversa com alguém que não está mais lá. Cada nota era uma tentativa de resposta, cada acorde, uma pergunta sem retorno. E quando o som cessava, vinha o vazio. Um vazio que não se preenche com mais nada, porque depois da neve, só o vazio permanece. As cartas, que antes ele guardava como relíquias, passaram a fazer parte de sua rotina. Lia uma por dia, como quem toma um remédio amargo e necessário. Cada uma era um sopro de memória, um "eu te amo", que ecoava de outra dimensão. E quando terminava a leitura, deixava a carta aberta sobre a mesa, como se esperasse uma continuação. Mas nada vinha, apenas o vento, apenas o silêncio, apenas a ausência. Foi nesse período que ele recebeu o convite para uma homenagem nacional. O álbum A Última Voz do Amor seria premiado póstumamente como obra do ano por uma academia musical. Pediram que Marlon subisse ao palco, que falasse, que agradecesse, mas ele recusou. Disse que a música não era dele. Disse que a voz que eles premiavam era de alguém que já não podia mais falar, e que subir ali, em nome dela, seria trair sua vontade de ser lembrada apenas em som, não em espetáculo. Mesmo assim, naquela noite, ele foi até o local da cerimônia, ficou do lado de fora, assistiu da calçada, pelas telas. E quando o nome de Luísa foi anunciado, ele fechou os olhos e apertou contra o peito um dos bilhetes que ela deixara. Se um dia falarem de mim, que seja com música, não com lágrimas. Depois disso, Marlon começou a se isolar ainda mais. Recusava entrevistas, não atualizava mais as redes sociais do projeto. Parou de responder e-mails, mensagens. As pessoas que se emocionaram com a história de Luísa começavam a seguir em frente. Mas ele, não. Ele ainda dormia do lado esquerdo da cama. Ainda deixava a água do chuveiro correr por mais tempo, como quando ela se atrasava para sair. Ainda preparava café para dois. Ainda hesitava ao apagar a luz do quarto, como se esperasse que ela entrasse depois. Era um homem que havia aceitado a perda, mas não superado o amor. Num dia cinzento, Marlon recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia apenas uma folha de papel com uma frase escrita em letra caligráfica. Ela não está mais na partitura. Está na música que você toca de olhos fechados. Sem assinatura, sem explicação. Mas ele entendeu. Aquilo não era um recado. Era um lembrete. Luísa não estava nos lugares que ele procurava. Estava nos lugares que ele sentia. No silêncio entre duas notas. No arrepio ao abrir a janela e sentir o vento. No calor que surgia, inexplicável, sempre que sentava ao piano. Foi então que ele tomou uma decisão. Gravar um último vídeo. Só um.
Ligou a câmera, ajustou o foco, sentou ao piano. E, antes de tocar, disse: "Hoje não vou tocar por vocês, nem por ela, nem por mim. Vou tocar porque, depois que a gente perde o amor da nossa vida, a única coisa que ainda nos mantém vivos é continuar ouvindo o que ele deixou. E ela deixou isso aqui." Então, tocou, de olhos fechados, sem partitura, sem ensaio. A melodia saiu crua, imperfeita, mas inteira. Era como se ela estivesse ali, completando cada silêncio com uma nota invisível. Quando terminou, olhou para a câmera e sussurrou: "Depois da neve, só o vazio. Mas às vezes, no meio do vazio, a gente escuta a voz de quem amou. E isso basta para continuar." Ele não postou o vídeo, salvou num pendrive, colocou em uma caixinha e guardou no mesmo lugar onde estavam as cartas, as partituras e a flor seca. Não era para o mundo, era para ele. Era para o dia em que nem mesmo o piano respondesse mais. E então, pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Porque mesmo com o vazio, mesmo com a ausência, havia algo que ninguém podia tirar dele. O amor que viveu. Um amor que resistia, que sobreviveu ao silêncio, à doença, à partida. Um amor que tocava, mesmo quando não havia mais som. A dor nunca mais foi embora. Não como um ataque, como um vendaval súbito que destrói tudo, mas como um sussurro constante. Um fundo musical de luto que tocava em loop, mesmo quando o mundo ao redor estava em festa. Marlon havia voltado a viver, sim, mas não como antes. Era como se tivesse sido reconfigurado por dentro. Cada gesto seu agora era um eco da ausência de Luísa. Cada suspiro continha o nome dela dissolvido em silêncio. Cada batida de seu coração era uma nota da música que ela deixou. Ele era um homem que voltou a sentir dor, mas por escolha, nunca mais quis deixá-la ir. A dor tornou-se parte de sua identidade. Não era mais algo que ele tentava apagar. Era uma presença fiel. Não havia um único dia em que não pensasse nela. Não havia rua, livro, flor, som de piano que não trouxesse Luísa à sua memória, como se ela ainda estivesse sentada ao lado, rindo baixo, corrigindo suas frases com aquele olhar doce que precedia um beijo. Mas diferente de outros lutos que apagam, o dele iluminava. A dor não o destruía. Apenas lembrava que, em algum momento da vida, ele foi inteiro. O novo álbum, Canções para Quem Fica, foi lançado com uma cerimônia discreta. Marlon não quis holofotes nem entrevistas, apenas colocou todas as faixas disponíveis de forma gratuita e escreveu na descrição uma única frase: "Se você perdeu alguém, escute com o coração. Talvez encontre o seu também." As faixas eram como cartas abertas, cada uma inspirada em um dia que passou ao lado de Luísa, em uma conversa, em um gesto. Havia uma melodia feita para o dia em que dançaram no salão antigo, outra para a manhã em que ela disse "Eu te amo", sem voz, só com os olhos. Havia uma faixa chamada Silêncio, 217, que reproduzia o som ambiente do quarto em que ela morreu, com trechos da última gravação de sua respiração. As pessoas que ouviram relataram experiências intensas, lágrimas, curas, reencontros com si mesmas. Mas para Marlon, aquilo tudo era apenas o que ele precisava fazer para não morrer por dentro. Com o tempo, ele passou a caminhar diariamente até o campo onde plantara a muda da árvore. A planta crescera com vigor, como se carregasse, de fato, a alma de Luísa. Debaixo dela, ele construiu um banco de madeira e passava ali tardes inteiras escrevendo. Cadernos e cadernos com pensamentos, reflexões, cartas que nunca seriam enviadas. Textos que falavam sobre viver depois de perder, sobre a dor que se transforma em poesia, sobre o amor que segue pulsando mesmo quando o corpo não está mais aqui. Um dia, recebeu uma carta por correio tradicional, com remetente desconhecido. Dentro havia um bilhete escrito à mão. "Você não está mais sozinho. Milhares de pessoas ouvem Luísa todos os dias. E quando elas choram com a música dela, é você quem está segurando a mão delas." Era verdade. Marlon se tornara uma âncora para muitas almas em luto. E mesmo com o próprio peito rasgado, ele oferecia abrigo. Era o homem que voltou a sentir dor, sim. Mas era também o homem que ajudava os outros a navegar pela dor sem se afogar. Certa noite,
No aniversário de morte de Luísa, ele acendeu dezenas de velas ao redor do piano, ligou o gravador e falou: Luísa, faz um ano sem você. E mesmo assim, você ainda está em tudo. Eu continuo ouvindo sua voz, continuo tocando suas músicas, continuo te procurando nos detalhes. Tem dias em que eu quase esqueço que você se foi, porque a sua presença é maior que a sua ausência. E eu queria te dizer que eu continuo amando, como prometi. Depois desligou o gravador. Tocou uma última música e chorou. Mas foi um choro calmo, de saudade, não de desespero, de amor, não de dor. Porque a dor, mesmo que ainda estivesse ali, agora caminhava ao lado dele. Já não o empurrava ao chão. Apenas lembrava que amar alguém profundamente é nunca deixar de sofrer um pouco. Marlon tornou-se, sem perceber, um memorial vivo. Um homem que carrega uma história no peito e a transforma em arte. Ele não superou Luísa. Não quis. Porque há dores que não devem ser esquecidas. Há amores que não terminam. Apenas mudam de forma. E nesse novo formato de existência, ele seguia, vivendo, chorando, tocando e mantendo viva, nota por nota, a lembrança da mulher que o ensinou que o amor não precisa durar uma vida inteira para ser eterno. A última coisa que Luísa deixou para Marlon não estava em um envelope, nem em uma gravação, nem em um bilhete cuidadosamente dobrado entre as partituras. Estava escondida, como tudo o que ela sempre escondeu, entre os espaços que só quem ama profundamente consegue decifrar. Um segredo guardado no coração da madeira, entre martelos e cordas, onde nenhum médico jamais conseguiria alcançar. Era uma carta. Uma carta que ele não sabia que existia, e que só encontrou por acaso, quando, em um fim de tarde solitário, decidiu fechar o piano pela primeira vez em mais de um ano. A tampa rangeu com leveza. Era como fechar os olhos de alguém que já dorme há muito tempo. E ali, entre as dobradiças do tampo e as madeiras internas, estava ela, uma folha envelhecida, dobrada com delicadeza, com seu nome escrito em caligrafia trêmula, mas inconfundível. Marlon. Apenas isso. Ao tocá-la, ele sentiu o coração falhar. Soube, sem abrir, que aquele era o último suspiro dela, um pedaço de alma deixado ali de propósito, um fim que só agora seria revelado. Sentou-se no chão. As pernas tremiam, as mãos suavam, e com cuidado desdobrou a carta. O cheiro dela ainda estava no papel. Amor, se você está lendo isso, é porque finalmente conseguiu fechar o piano. E se conseguiu fechar o piano, é porque encontrou de algum modo uma forma de viver sem mim todos os dias. Eu escondi essa carta aqui porque sabia que você só a encontraria quando estivesse pronto. Quando a música deixasse de ser dor e voltasse a ser abrigo. Eu queria te contar algo que nunca tive coragem. Quando me diagnosticaram, disseram que eu teria 6 meses, mas eu vivi quase o dobro. Sabe por quê? Porque você chegou, porque você me fez rir, cantar, tocar, querer, porque o seu amor foi meu tratamento. E mesmo sabendo que não havia cura, você me deu algo ainda mais raro, tempo com sentido. Mas não é só isso. Eu descobri, nos últimos exames, que talvez, se eu tivesse tentado um tratamento novo, experimental, eu poderia ter sobrevivido por mais tempo, talvez até anos. Mas esse tratamento teria me impedido de tocar, de andar, de sentir, teria me deixado numa cama desde o primeiro mês, teria te afastado, teria apagado quem eu era. Então, eu escolhi viver menos, mas viver com música, com beijo, com dança, com você. Essa foi a minha escolha, e faria tudo de novo. Se você estiver lendo isso, é porque sobreviveu. E agora, quero que faça uma última coisa por mim. Feche esse piano, mas só por fora, porque por dentro, eu ainda toco. Em cada memória, em cada gesto, em cada amor novo que você permitir nascer. Não me guarde como tragédia, me carregue como canção. Com todo o meu amor, até o fim e além do fim. Luísa. Marlon fechou os olhos. As lágrimas desceram com suavidade, sem desespero. Era como se tivesse ouvido uma nova melodia. Uma que ela compôs apenas para aquele momento. Uma música sem som. Uma carta que dizia tudo. Naquela noite, ele fechou o piano. Colocou uma partitura em cima, com um girassol.
e pela primeira vez saiu de casa com um sorriso sincero. Caminhou até o campo onde a árvore de Luísa florescia. Sentou-se no banco de madeira e começou a escrever algo novo. Não era sobre ela, era sobre ele. Era sobre o homem que aprendeu a viver depois do fim. Porque no fundo, Luísa não morreu naquele hospital. Ela ficou, na carta, no som, no amor e no coração do homem que, mesmo despedaçado, escolheu continuar ouvindo a mulher que ele nunca deixou de amar.